Olá, patronos VIP, apoiadores de Rodrigo, Constantino, seja lá qual for o nome escolhido. Vamos para o nosso primeiro resumão aí da semana no blog, né? De forma bem direta, né? Bem resumida mesmo, só para dar um apanhado do que foram os principais temas abordados e tudo mais. Bom, logo no começo aí da semana eu escrevi um texto chamado "A direita precisa parar de cantar sob a partitura da esquerda. O cuidado com as pautas e as palavras." Esse texto foi gerado aí por conta da controvérsia que teve nas redes sociais entre o universo da direita, digamos assim, com o uso da palavra empoderamento que o João Dionísio Amoedo, do Partido Novo, utilizou. E aí gerou um monte de crítica e teve gente tentando defender. Enfim, o meu ponto principal no texto é lembrar que a gente tem que tomar muito cuidado em não aceitar ficar sendo pautado o tempo inteiro pela esquerda, porque hoje eles têm esse domínio da imprensa, a gente sabe, das universidades e tudo mais, e a gente acaba de forma muito reativa o tempo inteiro só respondendo, rebatendo, reagindo às pautas que eles vão impondo, né? E isso se mostra também no uso das palavras. Quer dizer, quando a gente aceita usar palavras como justiça social, expressões, né? Justiça social, empoderamento, essas coisas que viraram lugar comum na esquerda, a gente já está largando de uma desvantagem ao aceitar, então, que eles consigam ir utilizando esses termos que já foram deturpados, né? Que já tem um sentido muito diferente daquilo que deveria ter. Eu até acho que tem uma ala aí que defende que a gente tem que tentar resgatar esses conceitos, como, por exemplo, liberalismo nos Estados Unidos, que virou coisa associada à esquerda, né? Progressista e tudo mais, desde a década de 30. Então tem gente que acha que tem que resgatar as palavras, né? As palavras têm muita importância. Basta ler George Orwell para entender isso. Mas o meu ponto é que enquanto certos termos aí, certas expressões forem automaticamente associadas a mensagens de esquerda, a gente tem que, no mínimo, tomar cuidado e evitá-las, não ficar aceitando aí cantar sob essa partitura da esquerda, como eu usei no título, né? Começar a impor a nossa própria pauta, os nossos temas que a gente considera como relevantes para o país, em vez de ficar falando, sei lá, o tempo todo do banheiro trans e igualdade, essas coisas que a esquerda fica repetindo aí o tempo inteiro e a gente fica só reagindo. Então é um texto que chama atenção para essa questão das palavras. Eu tenho um capítulo inteiro no meu Esquerda Caviar só sobre isso, e acho que a gente não precisa encarar como uma coisa desimportante, questão semântica só não, porque palavras têm consequências, né? Então vamos tomar um pouquinho mais de cuidado com as que a gente usa. Outro texto é reprodução da minha coluna da Isto É, que toda segunda-feira eu reproduzo no meu blog, né, a coluna da semana anterior da Isto É, Um País à Beira do Caos, onde eu venho falando aí dessa demanda crescente que eu vejo entre os meus próprios leitores por uma intervenção militar. Ou seja, quando o próprio STF começa a abusar da forma que vem abusando aí, né, da nossa paciência, servindo muito mais para blindar corruptos do que para ser o guardião da Constituição, isso vai gerando um sentimento de anomia, de descrença total nas instituições, e o povo, a classe média, cada vez mais desesperada, sem enxergar muita alternativa, começa a clamar, então, pelas soluções milagrosas e perigosas, né, como intervenção militar. Então é um texto muito mais na linha de alertar que, se as autoridades continuarem abusando e ignorando o anseio, o clamor popular, vão acabar jogando realmente o país nas costas de uma aventura, no colo, né, de um aventureiro qualquer, e isso tem consequências, inclusive, não previsíveis para o próprio establishment, né? Então é muito mais um alerta de que, se vocês continuarem brincando com fogo, vocês vão incendiar o país. Eu divulgo sempre no começo da semana também o podcast Ideias, né, que foi gravado e normalmente divulgado na sexta-feira da semana anterior. E esse podcast que eu divulguei então na segunda foi exatamente sobre isso, né? Porque o STF está acabando com a nossa paciência. Foi um debate com o Martim Vasques da Cunha, escritor, né?
e a gente falou muito sobre isso, né? Sobre esse dilema que os liberais e conservadores estão enfrentando no Brasil, né? Porque o nosso lado jacobino, o nosso lado Thomas Paine, né? Ele quer uma revolução, porque ele não aguenta mais acreditar que a solução vem pelas próprias instituições democráticas. Por outro lado, o nosso chapéu conservador, mais prudente, cauteloso de um Edmund Burke, ele lembra que essas revoluções costumam acabar mal. Acabam não entregando aquilo que prometeram. Então, essa briga, esse cabo de guerra entre essas duas forças antagônicas, que eu acho que habitam todos nós, cada brasileiro minimamente decente hoje em dia, ele flerta com ambos os lados, porque ele entende que as instituições estão corrompidas, ao mesmo tempo ele não quer sair abraçando aventura e solução mágica, porque ele entende que isso não acaba muito bem, né? Então é um podcast que foi interessante por debater exatamente isso. Escrevi um texto sobre a tal comediante Michelle Wolf, né, que fez aquele jantar para correspondentes da Casa Branca, né, que é um troço realmente cada vez mais sem sentido. Ela fez ali piadas, entre aspas, ofensivas o tempo inteiro. Eu entendo que o humor tem que ser até um tanto anárquico, né? Ele tem que debochar. Mas o que ela conseguiu ali foi realmente só ofender. E o próprio presidente Donald Trump reagiu e você vê até o mal-estar presente ali, né? Mesmo na mídia que cobre política e Casa Branca, que é 90% de esquerda, até essa turma ficou constrangida com o que foi a comediante. É só para chamar a atenção também da hipocrisia da esquerda, né, que nessa hora vem falar de liberdade de expressão. Mas quando o alvo das piadas ou das ofensas que sejam são da própria esquerda, aí eles não querem saber de liberdade de expressão. Então é sempre importante, na minha opinião, ficar chamando atenção para essa hipocrisia, para esse duplo padrão da esquerda, porque eles não defendem os princípios em si, eles não estão casados com a ideia de liberdade de expressão. Basta ver o que eles vêm fazendo nas universidades americanas, calando os pensadores da direita, os conservadores que vão palestrar para jovens. Comentei também brevemente aí das vaias que Caetano Veloso e seus filhos num show receberam quando gritaram Lula livre, né, para mostrar que nem mesmo a esquerda caviar está conseguindo mais passar impune por essa pauta, por esse proselitismo que eles vêm fazendo aí em todo o meio artístico, né? As pessoas cansaram e realmente ali o próprio público que vai num show do Caetano Veloso, que presume que já seja um público mais afeito a essa mensagem, nem eles aguentaram o grau de patetice do Caetano quando ele usou aquele espetáculo de música para ficar fazendo campanha de soltura de um marginal, de um bandido que está preso e condenado em segunda instância. Escrevi também sobre a questão do Trump e da Coreia, né? Óbvio, o próprio presidente da Coreia do Sul falando que o Trump deveria vencer, levar aí o Prêmio Nobel da Paz, o que é algo que leva meus amigos jornalistas ao surto, né? Ao desespero. E mencionei também que ele apontou como primeira mulher negra uma general das Marines, né? Que é a grande elite aí também dos militares americanos, ela que foi apontada como general, então a primeira mulher negra. Você provavelmente não viu isso na imprensa nacional, só no meu blog, justamente porque a imprensa virou muito mais torcedora do que analista e é anti-Trump acima de tudo. Então não consegue mais elogiar nenhum acerto do presidente americano, né? Comentei aí um caso interessante de sucesso da audiência da Gazeta, né? O nosso diretor lá, Evandro Schenkel, publicou na sua página pessoal do Facebook que a Gazeta realmente tem tido recorde atrás de recorde de audiência e já colou ali no terceiro lugar, já está flertando ali com o nível de audiência da Folha de São Paulo, segundo algumas métricas, deixando lá para trás a Zero Hora, né, de Porto Alegre, que era mais forte, mostrando aí simplesmente que há uma demanda reprimida por essa mensagem mais à direita, mais liberal ou conservadora. Quer dizer, quando você realmente segue isso, quando você realmente dá mais espaço
a isso, né? Você está atendendo uma demanda reprimida que hoje, obviamente, só se encontra ali nas redes sociais, e isso é retratado nos números de audiência, de assinatura desses veículos de comunicação. Então, é aquela coisa que eu fico brincando, né? Onde está a Fox News do Brasil? O dia que vier um projeto grande, ambicioso de Fox News no Brasil, um projeto comercial, visando lucro, vocês podem ter certeza que esse troço vai dar certo. Né? Tem uma demanda reprimida enorme, basta ver o que acontece na própria rede social, porque ficar dependendo aí dos grandes veículos da mídia, da nossa imprensa, da mídia mainstream totalmente alinhada ao esquerdismo, não dá mais. Né? As pessoas estão cansadas dessas reportagens, dessas manchetes, todas dessas análises, né? Todas elas com esse viés de esquerda. Citei também que o PGR aí denunciou a Gleisi Hoffmann, né? Pedindo que devolvesse 3 milhões de reais desviados. É sempre bom ver o PT acuado e sendo denunciado, mas é mais do mesmo. As pessoas já estão até um pouco cansadas, isso já não surte mais nenhum tipo de surpresa, de efeito surpresa na população, né? Escrevi um texto interessante, na minha opinião, onde eu tento ali misturar com o poker, né? Eu jogo toda semana ali meu Texas Hold'em com os amigos aqui de Weston, e é interessante que é um texto para evitar utopias ou metas impossíveis na política, né? Eu tenho um amigo meu aí, por acaso patrono VIP, talvez esteja escutando agora, né? E ele repete muito isso, né? Assim, eu tô cansado de duas coisas, né? As soluções mágicas, utópicas, que não vão acontecer, né? O cara que quer discutir detalhes como se o Brasil já fosse a Suíça, né? O Brasil tem metade da população sem saneamento básico, 60 mil homicídios, 13 milhões de desemprego e por aí vai. E aí o cara fica querendo discutir lá o sexo dos anjos. Ou então aquele cara que só reclama e não faz nada. Então é um texto nessa linha, usando ali a metáfora do poker, né, do all-in, falando o seguinte, ó, você tem que jogar com as cartas que você tem. Se você ficar esperando só o par de ás para jogar, para fazer suas apostas, você vai perder, né? Isso não existe, até porque os seus adversários vão perceber que você só joga quando tá cheio de jogo, né? Então, você tem que jogar com as cartas que tem. Era uma mensagem óbvia do seguinte, olha, vamos parar de sonhar. Eu também acho que tem candidatos aí melhores do ponto de vista ideal, mas não tem chance, né? Então vamos parar de sonhar com o ideal e lembrar que política é a arte do possível. Vamos entender o que tá no jogo, quais são as regras do jogo, né, em primeiro lugar, que política não é um jogo bonitinho, e segundo, quais são as cartas que a gente tem na mão. E aí vamos jogar de acordo com isso, em vez de ficar esperando sempre o par de ás no momento perfeito, porque isso não funciona dessa forma, infelizmente. Quisera eu, mas não funciona. Então é um alerta para mais pragmatismo aí no meio da direita, que infelizmente tem muita gente sonhadora demais ainda. Escrevi um texto sobre os 50 anos aí do maio de 68, né, o ano que nunca acabou, né, o mês que nunca acabou, essa revolução libertina, né, que levou a um Estado mais paternalista, inchado e controlador e moralista, né, hoje em dia o Estado quer se meter em tudo, então deu errado, né, o tiro saiu pela culatra. É um texto que eu gosto muito porque nessas bodas de ouro aí do movimento libertino-libertário de maio de 68, a conclusão que a gente chegou é que aquela geração lá que achou que ia libertar tudo, né, e liberdade plena, sexo livre, LSD, drogas, acabou conquistando, além das músicas aí do Pink Floyd, muito pouca coisa, né? Não deu certo, a verdade é essa, não deu certo, e eu tento explicar no texto por que não deu certo, usando Edmund Burke, usando Freud, usando uma análise mais de natureza humana e comportamento, porque o ser humano ele clama por ordem, ele clama por limites, freios aos seus apetites. Tudo aquilo que essa geração de maio de 68 achou que era justamente a escravidão, a opressão. Então eles não entenderam muito da natureza humana e há um texto sobre isso. Bom, obviamente comentei a queda do prédio lá em São Paulo, né?
mostrando que esses movimentos sociais, olha aí o uso indevido das expressões que a gente faz muitas vezes e que são de esquerda, né? Eu só uso movimento social entre aspas. Você jamais vai ver usando movimento social sem aspas, porque não são movimentos sociais, são milícias, né? E isso ficou claro, são movimentos criminosos, e isso ficou claro com a queda do prédio em São Paulo. Hoje temos a notícia de que a polícia vai investigar, inclusive, elo do PCC com essas ocupações, né? É óbvio que a gente sabe que deve ter mesmo. Enfim, eu chamei na chincha ali o seu Guilherme Boulos e companhia, mostrando que, na verdade, isso é uma indústria, né, de ocupação irregular, ou seja, invasão. Olha de novo a concessão ao uso do termo ocupação, que a gente vê o tempo todo nas manchetes de jornais. Não, invasão de propriedade privada, criminosa já na origem, e depois continua com toda uma sequência de crimes que a gente viu onde vai dar, né? Cobrança de aluguel indevida, os caras lá arrecadando R$60 mil, a estimativa, em um prédio ocupado. São mais de 70 prédios ocupados, invadidos, desculpa, só em São Paulo. Você imagina se isso não é uma indústria do crime, né? E com um cordão umbilical com o PT e o PSOL, obviamente. Então eu escrevi um texto sobre isso, que teve uma repercussão grande, né, mostrando que esses movimentos criminosos sob o manto de movimentos sociais são, no fundo, como milícias, só que são piores do que milícias. Por quê? Porque eles contam com a aura da justiça social, com os seus cúmplices na própria imprensa que os defendem. Então, é análogo ao comunismo e o fascismo. Fascismo todo mundo sabe que é algo ruim. Quando você fala em Mussolini ou Hitler, todo mundo associa a algo ruim. Mas quando você fala em comunismo, aí é o camarada que quer lutar pela igualdade, é o Bernie Sanders, é o Jeremy Corbyn na Inglaterra, né? Então eles enganam muito mais, e isso é muito mais perigoso, porque eles vêm com um veneno em pote de iogurte, como disse o meu amigo Paulo Martins, né? Então tem um livro do Alain Besançon, A Infelicidade do Século, onde ele mostra exatamente isso, né? O comunismo é mais nefasto do que o fascismo e o nazismo, porque todo experimento comunista recomeça apelando para a bondade das pessoas, não para o seu lado pior, como faz o nazismo, né? Então, esses movimentos ditos sociais são pior do que milícia, porque a milícia todo mundo sabe que é bandido, mas o seu Boulos é candidato a presidente pelo PSOL, e vários jornalistas, inclusive a própria Rede Globo, né, a TV PSOL, enaltecendo ele e os seus movimentos o tempo todo, né? Então escrevi bastante sobre isso, fiz um texto também sobre os 90 anos de Delfim Neto, mostrando como que esses mesmos seres, essas figuras de sempre, continuam sendo bajuladas no Brasil. O Brasil é um país que nunca aprende. E tem aquele alerta do filósofo George Santayana, que diz que quem não aprende com o passado está condenado a repeti-lo, né? O Brasil fica aprisionado nessa coisa que são sempre as mesmas figuras. Quem é que tem espaço na imprensa hoje para falar de economia? Maria de Conceição Tavares, Delfim Neto, Bresser Pereira, são os mesmos, né? Então teve um texto no site do Geraldo Samor sobre investimento, que o convidado para escrever foi o Marcos Lisboa, que é o presidente do INSPER, associado ao liberalismo no Brasil hoje em dia, né? Seria um tucano esclarecido, que foi do governo do PT, do Lula, mas tudo bem. E o Marcos Lisboa tecendo loas a uma figura como Delfim Neto, que além de tudo é acusado de propina, né? O cara é uma mosca em torno do poder há 60 anos. Né? O cara estava lá no regime militar, no governo do FHC, no governo Lula, PT. É o Sarney da economia, como eu tenho num vídeo meu no YouTube, né? E esse cara sendo elogiado pelos nossos economistas mais jovens e modernos e esclarecidos. Quer dizer, isso me desanima em relação ao Brasil, né? Isso me desanima em relação ao Brasil. Bom, falei também um texto sobre o discurso de ódio e fake news, que é a nova embalagem que a esquerda usa, a nova desculpa que a esquerda usa para atacar a liberdade de expressão, que ela diz defender quando interessa, como a gente viu lá atrás, né? É um texto com base, na verdade, num vídeo do Leandro Ruschel também, meu patrono VIP aí, amigo e uma pessoa que recomendo que todos acompanhem, porque faz análises muito, muito acuradas sobre o cenário político no Brasil e no mundo, né? Comentei a pesquisa do Instituto Paraná,
né, sobre a liderança do Bolsonaro, mas com folga, né, com o dobro do segundo lugar, Marina Silva, mas fazendo o alerta de que a esquerda somada tem mais voto do que a direita, entre aspas, ou centro-direita, incluindo aí tucanos, né, que não são de direita, mas são a esquerda mais esclarecida, como o Alckmin e o próprio Álvaro Dias. Então, mesmo somando o Alckmin e Álvaro Dias, dá 35% contra 36% da esquerda / extrema esquerda. Ou seja, o jogo está longe de estar ganho, de ser fácil para a direita nesse ano de eleição. É óbvio que não há uma transferência direta ideológica, né? A gente sabe que o brasileiro vota muito com base em pessoas e não em programas, mas enfim, é para chamar a atenção que se por um lado o Bolsonaro, que eu sei que nem todo mundo já fica tranquilo, né? E não é para ficar tranquilo mesmo, mas se o Bolsonaro por um lado está liderando com folga, por outro lado o pacote esquerda tem mais voto do que o pacote direita. Escrevi um texto aí sobre a União Europeia propondo corte de subsídios agrícolas, com a França considerando a proposta inaceitável, que foi a nossa primeira sugestão de patrono VIP, acatada, né? O tema tem todo alinhamento com o que eu defendo, então é um texto mostrando aí que subsídios agrícolas costumam prejudicar em vez de ajudar o progresso das nações. Cito como exemplo o caso da Nova Zelândia, que fez reformas nesse sentido, liberais, e com grande sucesso, né? Comento aí o Alckmin apontando como um potencial ministro para formular o plano de governo de educação Cristóvão Buarque, mostrando como realmente os tucanos sempre flertam com a esquerda. Eu sei que o Cristóvão Buarque engana muita gente, que ele tem fala mansa, né? O homem de uma nota só, educação, educação, mas todo mundo quer melhorar a educação. O problema é como fazer isso. E quando você vai espremer as propostas do Cristóvão Buarque, que vem da extrema esquerda, né? Apesar do discurso mais moderado, na prática ele tem um conteúdo mais extremo. E quando você espreme é isso, concentrar poder no governo federal, concentrar poder no governo federal. É só isso que ele defende. Eu já estive com ele, já perguntei o que ele acha sobre voucher, por exemplo, ele é totalmente contra. Então, trata-se de um esquerdista que acredita no governo federal, central, como um grande messias salvador da pátria, e esse sujeito seria, então, um ministro de educação de Alckmin, mostrando que é difícil realmente acreditar que a saída vem pela esquerda tucana, né? Tem um texto sobre essa coisa que eu acho ridícula de apropriação cultural, né? Uma adolescente americana que postou uma foto com um vestido chinês e aí vieram metralhar ela nas redes sociais, esse pessoal chato que não tem mais o que fazer, né? Enfim, eu acho que é muito importante bater sempre na parte cultural, eu faço muito isso e eu acredito que isso seja realmente relevante, né? Tem um texto do João Luiz Mauad no Instituto Liberal sobre a origem dos problemas de invasão de propriedade no Brasil, o MTST e companhia, que está naquela coisa dentro da própria Constituição, né, chamada função social da propriedade. Olha o perigo das palavras, das expressões, dos termos que a gente usa. Quando você coloca esse cavalo de Troia lá, né, essa coisa vaga, abstrata, função social, que ninguém sabe muito bem o que é, você abre o caminho para esses invasores criminosos justificarem seus crimes com base na própria Constituição, né? Não, a função social não estava sendo cumprida, portanto eu estava no direito de ir lá e tomar a propriedade. Enfim, esses foram os principais temas do blog na semana, sempre aceitando sugestões de pauta, críticas, né? Vou sempre estar tentando focar, isso é óbvio que não é uma coisa planejada, mas eu vou estar sempre tentando focar em economia, em cultura e Brasil e Estados Unidos, tentando misturar os dois temas que eu acho mais importantes aí e que seriam do interesse da maioria dos meus leitores. Então é isso aí, já me estendi muito, até semana que vem e uma vez mais, óbvio, muito obrigado por seu fundamental apoio.